Olá pessoal, tudo bem? Eu preciso mostrar para vocês o conteúdo de inequações. Ele dá sequência ao conteúdo de equações e ele tem algumas semelhanças e algumas modificações, vocês vão ver na sequência. Então, relembrando o que a gente já viu, que a gente aprendeu até agora, possuir uma incógnita e um sinal que indique a igualdade de dois membros caracteriza uma equação, ou seja, tem que ter uma letra que representa algo desconhecido e tem que ter um sinal de igual. Isso caracteriza a equação, gente, a equação, tá? Então, o que eu quero que vocês se atentem agora? E para a inequação, o que muda? Essa aqui é a ideia agora. Para seguir, nós precisamos primeiro lembrar de alguns símbolos matemáticos. Então, aqui eu estou dando uma tabela e eu sugiro que vocês tenham essa tabela no material com fácil acesso. Vocês vão utilizar isso é importante, tá? Este símbolo aqui, a gente faz a leitura maior que. Ele se lê maior que. Este símbolo aqui, a gente lê menor que. Este símbolo aqui se lê maior ou igual que. Este símbolo que vocês estão vendo se lê menor ou igual que. E o diferente que seria um sinal de igual com um traço em cima, tá? Simples assim. Observem uma coisinha aqui comigo. Eu vou abrir aqui um Jamboard e vou mostrar para vocês uma coisa. Sobre a interpretação destes símbolos, tá, pessoal? É importante. Aqui. Aqui a gente tem uma sequência numérica, tá? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrem da reta numérica, nós falamos sobre isso mais no início do ano, tá? A sequência é essa. Os negativos à esquerda, positivos à direita, o zero no meio como referência, tá? Pensando na reta numérica, observem esta afirmação aqui. 5, que sinal é esse? Esse é o maior que. 5 é maior que 3. A gente sabe que o número 5 positivo é maior que 3. Nós lemos tudo, né? Que a gente faz a leitura sempre da esquerda para a direita. Então, ordens crescentes sempre da esquerda para a direita, né? Então, tudo, quanto mais à esquerda está, menos vale, né? Um 5 negativo é menor do que um positivo. Mas é 5? Não, mas ele é negativo. É uma dívida, é menor, tá? E estes símbolos aqui que a gente tá vendo, eles têm essa representação maior que ou menor que. Aí uma estratégia que eu considero prática para identificar o símbolo para a leitura dele é o lado em que a abertura do V, o V ele está deitado, né? A abertura está sempre para o lado do maior número. Se o maior número vem na frente, vem à esquerda, a gente vai fazer a leitura do maior para o menor. Se o maior número está à direita, como é a situação aqui embaixo, do 3, do 1 que é menor que 3, aí a gente faz a leitura da esquerda para a direita e o 1 vai ser menor que 3. Mas a abertura deste símbolo vai estar sempre para o número maior. É uma forma de a gente entender quem é quem aqui, tá? Então, nós sabemos que 5 é maior que 3. Também sabemos que 1 é menor que 3, então o símbolo é menor que, ele é diferente, observem. E o 3 é maior que 1, ou seja, a abertura está para o lado do 3. Eu começo a leitura pelo 3,
porque eu sempre faço a leitura da esquerda para a direita. Então, o 3 é maior que, o símbolo indica maior que 1. Aqui eu só queria mostrar sobre a interpretação dos símbolos, tá? Seguindo, então, o que a gente precisa ver. As sentenças, no caso, as equações que aparecem os símbolos da tabela, na verdade, não são equações, são desigualdades, tá? Na verdade, não é um sinal de igual, ele está dizendo que o que está à esquerda é maior ou menor e o que está à direita é maior ou menor. Não existe um sinal de igual ali, não está referindo a uma igualdade. Então, quando nós temos estes símbolos na operação, na sentença, a gente chama de desigualdade, tá? Guardem essas informações. Sim, vocês vão ter um material de consulta, mas não esqueçam que essas informações estão aqui, é importante. Seguindo, então, as informações que eu preciso passar. Observem outras informações que também vão ser necessárias mais adiante. Os sinais menor que e menor que são o mesmo, né? Tem o mesmo sentido. Os sinais maior que e maior que tem o mesmo sentido. Os sinais menor que e maior que são sentidos opostos, certo? Os sinais maior que e menor que também são opostos. Os sinais menor ou igual que e menor ou igual que são iguais, é o mesmo sentido. Os sinais maior que e maior ou igual que, desculpa, e maior ou igual que têm o mesmo sentido. Os sinais menor ou igual que e maior ou igual que têm sentido oposto. O que é oposto mesmo, gente? Lembram lá na reta numérica que a gente aprendeu que menos 2 é o oposto de 2, menos 3 é o oposto de 3. Pensem um pouquinho nesse sentido de oposto, tá? E por fim aqui mais uma informação importante. Maior ou igual que e menor ou igual que tem sentido oposto também. Isso são informações que vocês vão precisar posteriormente na resolução das inequações. Guardem este material para consulta. Se acharem interessante, eu acho bastante importante, criem uma cola na contracapa do caderno, que vai contribuir bastante. Então, como eu já falei, vamos precisar dessas informações para solucionar inequações. Guardem. Agora, observem aqui comigo, eu vou dar continuidade a algumas informações e vocês vão ver que as inequações têm algumas semelhanças com as equações. Assim como nas igualdades, nas equações que tinham um sinal de igual, chamamos de primeiro membro a expressão que está à esquerda do sinal de desigualdade e o segundo membro a expressão que está à direita, certo? Estou só lendo as orientações. E aqui, então, mostrando um exemplo, eu posso dizer, ó, nós temos a inequação 2 ao quadrado maior que menos 1. Nós sabemos que 2 ao quadrado resulta em 4 e eu sei que 4 é maior que menos 1. Então, isso aqui é uma sentença verdadeira, tá? Dentro disso, 2 ao quadrado é o primeiro membro e 1 menos 1 é o segundo membro. Nas mesmas posições que nós vimos lá na equação. Aqui vai acontecer a mesma coisa. 5 mais 3 é menor que 100 dividido por 2.
O primeiro membro está à esquerda e o segundo membro está à direita. Só isso, nada além. Princípios de equivalência da desigualdade. Ele é muito parecido com o princípio da igualdade lá da equação. Aqui, ao adicionar o mesmo número aos dois membros de uma desigualdade, em que aparecem os sinais maior que, menor que, maior ou igual que ou menor ou igual que, obtemos outra desigualdade do mesmo sentido. Lembrem daquela tela que eu mostrei para vocês sobre os sentidos? Então, sempre que eu adicionar um número à esquerda do sinal de igual ou à direita do sinal de igual, olhem aqui a tabela, ó, deixa eu voltar aqui a tela. Nós vamos ter mesmo sentido, não muda o sentido, tá? Então, o sentido permanece do símbolo da desigualdade. Se eu fizer uma adição à esquerda do sinal de desigualdade e à direita no sinal de desigualdade, o sinal se mantém, ele é o mesmo. Agora, olhem o que acontece lá na situação do princípio de multiplicativo. Aí é que entra a diferença. Quando multiplicamos os dois membros de uma desigualdade em que aparecem os sinais maior que, menor que, maior igual ou menor ou igual, por um mesmo número, se o número for positivo, nós obtemos outra desigualdade com o mesmo sentido. Se era maior que, permanece maior que. Se era menor que, permanece menor que. Tá? Agora, se por acaso eu fizer a multiplicação por um número negativo, a desigualdade resultante terá sentido oposto. Então, se na multiplicação for um número positivo, o sinal da desigualdade, um desses 4 sinais, permanece igual. Se eu multiplicar por um número negativo, estes sinais de desigualdade mudam para o seu oposto, conforme aquela tabelinha que a gente viu há pouco tempo ali atrás, tá? Por isso, aquela tabela vai ser importante. E quando eu multiplico uma desigualdade por zero, eu vou obter a igualdade. Como assim? Qualquer valor multiplicado por zero resulta em zero. Ou seja, se eu tiver uma expressão, um cálculo à esquerda do sinal de igual e outro à direita, e eu multiplicar ambos por zero, eu vou ter resultado zero igual a zero. Porque eu estarei multiplicando por zero, qualquer coisa multiplicada por zero resulta em zero. Isso aí. Então, isto aqui, um pouco mais complexo que na equação, é o princípio multiplicativo da desigualdade, tá? Aqui tá o mais difícil da inequação, o princípio multiplicativo, porque tem mudanças no sinal, tá? Exemplos, então, falando agora em inequação do primeiro grau. O que é uma inequação do primeiro grau? Quando uma inequação possui apenas uma incógnita, chamamos de inequação do primeiro grau. Ao resolver uma inequação, obtemos todas as suas soluções. Lembram do conjunto solução? Pois então, aqui também tem. Em determinado conjunto universo, conjunto dos números, em algum conjunto de números. A gente falou sobre isso mais no início do ano. Observe a resolução da inequação x mais 6 maior que 2. Eu tenho então a equação x mais 6 maior que 2.
O que eu vou fazer? Igual que a gente fazia na equação. Eu tenho um 6 positivo. A minha intenção é tornar este x sozinho. O que eu fiz? Eu deixei, eu tinha o 6 positivo e eu coloquei 6 negativo para anular este 6 deste lado do sinal da desigualdade. E tudo que eu faço à esquerda eu preciso fazer à direita, a balança. Então, menos 6 vai ter menos 6 do outro lado também. O que aconteceu aqui? 6 positivo com 6 negativo fica 0, por isso o x ficou sozinho. E 2 menos 6 resulta em menos 4. Então, nós temos que x é maior que menos 4. O que quer dizer x maior que menos 4? Não coloquei aqui, tá? Só coloquei a resposta, ó. Assim, todo número inteiro maior que menos 4 é solução dessa inequação. Olhem aqui no Jamboard de novo. O que essa frase quer dizer, pessoal? Vamos lá. Eu não sei se eu consigo. Deixa eu fazer aqui, ó. Reta. Não tá bem reta, né? Mas a reta numérica, tá? Aqui tá ela, certo? Vou pegar esse quadro ali de... Opa. Aqui. Vou pegar esse aqui e botar aqui, tá? Só para vocês entenderem, certo? Aqui dizia o seguinte: todo número inteiro maior que menos 4 é solução dessa inequação. Quem são esses números maiores que menos 4? Ó, o menos 4, ele tá aqui, ó, na reta. Então, nessa inequação, qualquer número, deixa eu pôr outra cor aqui, ó. Ó, aqui tá o número 4, tá? Qualquer número que estiver aqui deste lado aqui é maior que menos 4. Então, pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0. Lembrando que nós já conhecemos os decimais, pode ser menos 3,99, pode ser uma fração, que também é um número, né, que é um número que está entre os nossos inteiros. Aqui eu estou mostrando só os números inteiros, né, mas é importante a gente ter essa noção, né. Então, o resultado desta inequação é todo número, aqui no caso é inteiro, porque a gente está tratando números inteiros, e existia uma condição de ser número inteiro. Eu peguei essa questão meio perdida ali. Mas então é qualquer número maior que menos 4. Na reta numérica, maior que menos 4. O menos 4 é menor que menos 3. O menos 3 é maior que menos 4. É essa associação que a inequação está nos dando, tá? Eu não tenho uma informação precisa do resultado, mas eu sei que qualquer resultado maior que menos 4 cabe nesta equação aqui. Inequação, certo? No princípio aditivo é muito parecido para resolver, é muito parecido com as equações que a gente vinha fazendo. Agora eu vou mostrar um exemplo no multiplicativo. Aqui que começa um pouquinho mais, que a gente tem que ter uma atençãozinha especial. Ó, eu tenho a inequação 3 vezes 1 menos x é menor ou igual que 7, tá? Agora, 3 menos 3x menor ou igual a 7, da onde surgiu o 3 vezes 1 e o 3 vezes o x, que era negativo. Então, ficamos com 3 vezes 1 é 3, 3 vezes menos x, menos 3x. E o 7 permanece igual, tá?
Seguindo então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou usar o processo, o princípio aditivo. Eu tenho um 3 positivo e eu vou colocar um 3 negativo para tirar esse 3 positivo daqui. E por como eu fiz essa subtração, essa adição de um número negativo aqui, eu também devo fazer o mesmo do outro lado do sinal da desigualdade. Aplicamos o princípio aditivo da desigualdade, adicionando menos 3 a ambos os membros, ao membro da esquerda e ao membro da direita, o primeiro membro e o segundo, tá? O que vai acontecer aqui? O 3 menos 3 fica 0 e eu fico só com o 3x. Opa, eu esqueci um sinal aqui. É 3x negativo, gente. Depois no PDF eu altero. Menor ou igual a 4, porque 7 menos 3 é 4. Certo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Lembra que a gente falava, vocês meio que no automático lá, né? Se eu tenho 3 vezes x aqui, eu preciso dividir o 3 pelo x, o 3x por 3, para que o x fique sozinho, tá? Isso é o que vocês estão fazendo meio que no automático lá. Mas é importante a gente entender que isso acontece porque a gente aplica o princípio multiplicativo, né? O que acontece de fato? Eu vou multiplicar, ó, aqui tá o sinal certo, é só lá em cima que eu esqueci do sinal, tá, gente? Menos 3 multiplica menos 1/3. O sinal aqui, por enquanto, tá... Ó, na verdade, desculpa, já inverteu. Eu já vou explicar o que aconteceu aqui. Aí na equação, antes desse sinal aqui, tá? Olhem para o que eu fiz. Vocês iriam dividir 3x por 3 e 4 por 3, tá? Não tá errado vocês fazerem, porque no final vai ficar essa ideia, tá? Só que vocês precisam enxergar o princípio multiplicativo para seguir a regra da troca do sinal da operação, aliás, do sinal de desigualdade, tá? É por isso que eu estou insistindo nessa multiplicação. Poderia, sim, colocar o 3 aqui embaixo, porque é o que vai acontecer. 3x vezes menos 1/3 vai ficar 3x terços, né? Porque eu multiplico só os numeradores, sim. Vai resultar nisso, mas eu quero que vocês enxerguem que isto é o princípio multiplicativo. Por isso que eu botei detalhado, tá? Pode fazer direto? Até pode, mas precisa enxergar o princípio multiplicativo para não esquecer a troca desse sinal aqui. Agora sim a instrução, o que acontece, ó? Aplicamos o princípio multiplicativo da desigualdade, multiplicando por menos 1/3 os dois membros, obtendo uma desigualdade de sentido oposto. O que aconteceu aqui? Eu multipliquei por um número negativo e esta multiplicação por um número negativo, porque o x não pode ficar negativo no final da equação, ele tem que ser positivado. Eu quero saber quanto vale x e não quanto vale menos x, né? Então, eu preciso do x positivo, por isso foi feita essa inversão de sinal. Por isso que eu multipliquei pelo negativo, tá? E quando eu faço uma multiplicação da inequação por um número negativo, que foi o que foi feito aqui, este sinal, que antes era menor ou igual que, muda para o oposto dele, que é maior ou igual que. Aqui está o difícil da inequação, ou melhor,
o mais complexo, não chamaria de difícil. Porque se vocês entenderem a lógica, ele acaba não sendo tão difícil. Tudo que a gente aprende é fácil, né? Então, aqui que eu preciso que vocês tomem tenham uma certa atenção, tá? Seguindo, então, já mudei o sinal aqui. O x, o que vai acontecer? Menos 3x vezes menos 1/3 resulta em 3x terços, que eu posso simplificar. 3x dividido por 3 resulta em x. E aqui, 4 vezes menos 1/3 vai ficar menos 4, porque 1 vezes menos 1 é 4, terços, que é o denominador que está ali, tá? Então, este sinal precisa mudar. Muito importante isso. E a solução da inequação é todo x maior ou igual a menos 4/3. E aí, agora, mostrando no Jamboard, dentro da mesma ideia que nós vimos aqui, vou mostrar agora, ó, vou tirar aqui. Onde é que estaria... Opa, calma aí. Aqui. Onde é que estaria o menos 4/3? Quem é que me ajudaria aí? Né? Menos 4/3 estaria onde? Se eu dividir menos 4 por 3, vocês lembram onde é que fica? Menos 4/3, tá? Eu posso fazer um pouco diferente a reta, para não... Na verdade, é só uma representação, tá, gente? Menos 4/3. Eu vou fazer uma representação diferente, peraí, aqui. A gente não precisa, na verdade, sim, nós podemos identificar. Ai, Deus, para, apaga, não apaga, não, aqui. Ele não quer apagar. Ai, esse Jamboard, peraí, vamos lá. Não, ele não vai me deixar mexer. Então, vamos pra cá, aqui. Ó, vamos fazer diferente, ó, aqui, tá? Eu tenho a linha reta. Eu tenho o número 0. Eu tenho... Era melhor ter mostrado na outra reta, mas ele não me deixa. Mas tudo bem. Olha aqui, ó. Tenho 0. E eu sei que menos 4/3 é menor que 0. Eu não preciso identificar onde é que ele está. Menos 4/3. Eu não vou conseguir botar na caixa de texto uma fração, tá? Então, não adianta eu tentar. Então, menos 4/3 está mais ou menos aqui. O que acontece? Na verdade, podia estar mais aqui, comparado com a nossa reta aqui, né? Tá bem desregulado, mas tudo bem, tá. Já deu erro lá, eu vou ignorar lá. Então, aqui, ó, seguindo as informações que eu tenho, tá? Ó, a solução da inequação é todo x maior ou igual a menos 4/3. O 4/3, a gente sabe que é menor que 0, certo? Uma representação disso na reta numérica, que vocês já viram lá no início do ano, a gente falou bastante sobre isso, tá? Como é que seria essa representação? Seria tudo que está do menos 4, maior, né? O x é maior que, eu estava confirmando o sinal. Aqui, ó, tudo que é maior que menos 4/3, tá? Então, sim, aqui, ó, fala, ó, x maior ou igual a menos 4/3. Na verdade, existe uma observação. Pode ser o menos 4/3 e qualquer outro valor aqui, tá? Peraí que esse pontinho aqui, ele precisa ser fechado. Ai, senhor. Não, deixa eu fazer diferente. Eu vou botar uma bolinha aqui. Aqui. E preencher ela. Isso, preenche. Ela tinha que ser pintada, tá? Mas era pra ser pretinho.
Então, assim, mais adiante, lá no ensino médio, vocês vão entender o que é isso que eu tô falando. Vamos devagar, vamos aos poucos, tá? Então, o que essa bolinha quer dizer? Quer dizer que o menos 4/3 também faz parte desta solução. Menos 4/3 e todas as possibilidades de números superiores a isso, certo? Uma forma prática de saber aonde na reta numérica o menos 4/3 está, seria fazendo 4 dividido por 3, vai dar um decimal, e a gente vai chegar então na posição aproximada do valor, tá? É possível fazer também, mas eu não consegui editar lá, eu queria ter editado lá, por lá, mas tudo bem, não tem problema. E aí então, mas a ideia é essa, vocês precisam identificar aonde fica menos 4/3, tá? Se a gente botar na calculadora, né, vocês não gostam de usar o cálculo, mas vai dar 1,3, alguma coisa assim, olha aqui, ó. Vai ficar mais ou menos... Cadê? Peraí, tô perdida no Jamboard. Vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos, ó. Seria mais ou menos por aqui. Eu queria apagar esse aqui e botar o outro, mas ele não me deixou apagar. Não sei por quê. Ó, agora foi. Ó, agora se eu apagar, vai apagar. Ó, agora foi. Só porque eu queria. Mas aqui, aí então eu representei separado, não tem problema. Mas antes eu fiquei clicando e não saiu. Coisas de computador, não adianta. Então aqui, o que vocês precisam entender é que pode ser qualquer resposta superior a menos 4/3, tá? O que é superior a menos 4/3? É qualquer valor maior que menos 4/3. 1 é maior que menos 4/3, qualquer positivo é maior que menos 4/3, porque ele é negativo, né? Eu não preciso nem pensar muito. Nós não estamos exercitando os decimais aqui, né? Mas poderíamos. Mas a questão é ter uma noção do que é da posição, o que seria exatamente isso dentro da sequência numérica, tá? Gente, ficou bem extenso hoje, mas era isso aí, eu gostaria de que vocês vissem. Na próxima aula a gente conversa melhor, mais sobre isso, tá? Vamos começar devagarinho, vamos tentar entender, acompanhar. Sei que de início assusta, né? Mas a gente vai exercitando aos pouquinhos e na parte da multiplicação eu dou um apoio aí para vocês online depois, tá bom? Um abração então e até a próxima aula.